Nós somos seres sociáveis. Eu vou dar um exemplo. Eu já mudei muito de cidade. E eu lembro meus irmãos. Mudava de cidade, em uma semana eles pegavam o sotaque do local. Porque o ser humano, ele absorve os valores muito fácil, pra se sentir aceito. Então, se você é uma pessoa talentosa e anda com perdedores, não adianta, vai servir como uma âncora. E se a pessoa, às vezes ela até tem várias dificuldades, mas começa a andar com pessoas melhores, naturalmente ela vai elevar o nível. Então, quer melhorar? Troca as amizades. Quer passar em concurso? Anda com concurseiro, né? Para de andar com perdedores. Tem muita gente que faz isso. Fica andando com os mesmos grupinhos. Sai dessa. Eu me arrependo de não ter começado a andar antes com aqueles concurseiros. Teria acelerado muita coisa, as coisas da minha vida. Mas eu peguei um insight com eles. Então eu via que eles conversavam e tal. E assim, teve um detalhe que mudou a minha cabeça. Eu tinha muita crença limitante, né? Mas tem um detalhe que mudou a minha cabeça. Quando eu descobri que a ciência já havia mapeado várias espécies de inteligência. Isso é uma coisa que estava fora do meu radar, era muito novo e tal. E eu pensava, como assim muitas espécies? Eu achava que uma pessoa nascia talentosa e muito inteligente e a outra nascia burra. Eu achava que era assim. E não. E aí pegava o teste do QI, eu ficava sempre na média do teste do QI. Era o mediano. Eu falei, então eu sou mediano, vou viver e morrer na média. Eu não quero isso. E aí eu descobri que não. Entendi que o teste do QI, por exemplo, ele media só a inteligência lógica. É uma inteligência só. Por isso que dizem que tá ultrapassado. É só uma espécie. Só que tem inteligência musical, tem gente que nasce bom pra música. A inteligência espacial, que vai ser engenheiro, por exemplo, tem noção de espaço e tal. Inteligência linguística, de comunicação. Arte, né? Arte, exatamente. Aí eu fui tentar entender qual que era a minha. Porque aí, esse estudo científico, eles demonstram o seguinte. Todo mundo nasce, normal, nasce com pelo menos uma espécie de inteligência. Se alguém falar, eu sou burro, não é. Porque às vezes você tá no ambiente errado e você não conseguiu ainda entender qual é a sua inteligência. Imagina um cara que tem inteligência lógica ou espacial e nasce numa família de músicos. Vai demorar pra ele se encontrar no mundo. Então, é isso que acontece. E aí eu, tentando entender, eu descobri que a minha inteligência era uma só. Eu não, as demais eu me envolvi voltando. Mas eu nasci com inteligência introspectiva. O que é isso? Eu era uma pessoa muito fechada, eu não era comunicativo, eu era uma pessoa muito tímida, só que eu era muito observador. Então, na PNL tem uma técnica que nós chamamos de modelagem, de olhar as pessoas e copiar o que elas fazem de bem e adaptar pra nossa vida. Eu era muito bom nisso. Eu olhava, por exemplo, o Rogério fazendo alguma coisa muito bem feita. Opa, como é que ele faz? Deixa eu ver, como é que eu consigo adaptar e tal. A gente tava até conversando de estúdio aqui nos bastidores. Beleza, isso aqui eu consigo agregar. E o Anderson, bom, estuda desse jeito, eu consigo adaptar pra minha rotina. Então eu era uma pessoa que absorvia muito o que outras pessoas tinham pra passar. E aí eu comecei a me destravar. Aí eu descobri também que dava, por exemplo, pra buscar outras espécies de inteligência. Cara, isso é libertador. Quando você descobre que você pode adquirir novas habilidades, mudou meu jogo. E aí eu descobri, aí foi o ponto de virada. Eu descobri aquele livro do William Douglas, Como Estudar para Provas e Concursos. Sim. E ele fala desse ponto, das espécies de inteligência, acréscimos de inteligência. Ele fala da PNL, da programação neurolinguística, da neurociência. E aquilo abriu minha cabeça. Falei, pô, peraí. Então eu tenho uma caixa de ferramenta que eu só não tô usando. Não tô usando a ferramenta certa. Não tô usando a ferramenta certa, é só abrir. E aí eu descobri quais são as espécies de inteligência as melhores para quem é concurseiro. Que dependendo da área, vai ter espécie ali que você não vai usar. Eu, por exemplo, inteligência espacial, 0. Se eu não tiver um GPS, eu me perdi. Eu me perdi pra chegar aqui. Você ligou, né? Ó, tô aqui em frente a Cacau Show, mas nessa daí não. Tava em outra Cacau Show. Então, tem algumas espécies que eu vejo que pra mim não é importante, eu não vou me esforçar pra ir atrás. Beleza. Mas pra concurseiro, é bom a galera anotar. É a linguística, porque vai te facilitar muito na área de humanas, direito, português, lógica, a área de exatas, e a mais importante de todas, a inteligência emocional, que muita gente peca. Puta, essa daí acho que é principal. Dá pra gente falar muito dela depois, que ela realmente... Muita gente acha que é questão de autoajuda, não tem nada a ver. Ela realmente é uma espécie de inteligência. É uma espécie de inteligência? É, inteligência emocional. Ela é uma espécie... Inclusive, se você não tem controle emocional, você tem todo um desequilíbrio no processo neuroquímico do cérebro. E é a hora que o concurseiro, mesmo preparado, toma branco na hora do concurso. Esquece tudo. Isso acontece. Depois eu vou explicar como é que funciona o branco e tal. Como a inteligência emocional é fundamental, até pra quem não tá tão bem preparado, se tem, às vezes, consegue tirar o melhor num concurso e passa. E às vezes um cara muito preparado não tem, não passa. Isso acontece muito. E a inteligência emocional nada tem a ver com patologia, não tem nada a ver, né? Não, nada a ver. Não tem nada a ver, né? A inteligência emocional é uma das poucas que a pessoa já nasce com ela. Então, geralmente, o ambiente trabalha muito bem. Vocês percebem famílias assim muito equilibradas, geralmente o filho já vai crescendo todo já bem controlado, bem seguro. Sim. E famílias estruturadas, a pessoa vai crescendo insegura, essa vai ter um grande déficit de inteligência emocional. Vai ter que trabalhar e já sair do negativo, mas a boa notícia é que dá pra chegar. Isso que eu falei, dá pra trabalhar isso, porque se ela é inerente à pessoa, a pessoa nasce com isso, né? Sim. A pessoa nasce. Vai ter que desenvolver aquela habilidade. Vai ter que desenvolver, né? Exatamente. Porque se você não trabalhar bem a inteligência emocional, a gente vai pegar bastante essa parte hormonal,
pô, aí vai ser justamente o seu calcanhar de Aquiles, né? Isso vai te derrubar no concurso. É impressionante, cara, que a gente já falou aqui em outros episódios. A gente faz umas enquetes perguntando o que nesse momento a pessoa tá mais precisando. Aí se a gente coloca lá na enquete, material de concurso, precisando disso, aquela motivação, cara, a inteligência emocional, Inteligência emocional. Cara, é disparado a motivação, cara. É o que mais bomba mesmo. Porque a galera sofre, né? O concurseiro sofre. É uma fase, assim, a galera tem que colocar na cabeça que a fase de concurso é uma fase que precisa passar. E ela vai passar. Quando você entende isso, você dá o all-in. Beleza, vai passar? Então eu vou dar um gás aqui agora. E o concurso tem que ser prioridade da vida. Porque se não for, se outras coisas passarem na frente, é uma fase que vai demorar muito mais pra acabar e se acabar. Então, ela tem que acabar porque realmente mexe, abala muito o lado emocional. É uma área muito isolada, você anda com poucas pessoas. Até pra quem estuda em grupo, é uma vez ou outra. A pessoa fica mal. É uma fase que precisa passar. E se você não se dedica pra ela passar logo, não se dedica a ela, igual você falou, você se dedica a ela e várias outras coisas, você acaba não conseguindo dar conta de nada, né? Porque Exatamente. você dá um pouquinho pra aqui, um pouquinho dali, você vai empurrando com a barriga e no final das contas... Fica tudo meia boca. Exatamente. Exatamente. Quando eu tive esse contato com o livro do Iliano Douglas, eu li esse livro umas 3 vezes. Eu não era o leitor, tá? Eu não era leitor. Eu era ruim pra ler. Só que o livro é tão bom. Tô fazendo propaganda de graça aqui pra ele, porque eu já vi gente criticando o livro dele, falando o seguinte, não, mas o livro do Iliano Douglas é muito motivacional, é muito superficial. Cara, pra quem tá começando, a galera tem que entender o seguinte, se eu tô começando, eu não vou ler um Pontes de Miranda, não. Eu não vou ler um livro erudito, clássico. Eu vou ler aquilo que é acessível. Então o livro cheio de figurinha, tabela, linguagem fácil. Ele derrubou o muro que tinha entre o cara que tinha dificuldade e o cara que precisava estudar, o conteúdo. Então, pra mim, foi um livro mágico. Dali eu comecei a aprofundar em vários pontos, principalmente da neurociência. Mas pra mim foi libertador aquele livro. Então, quando eu entendi que eu poderia buscar outras habilidades, eu comecei a buscar. Comecei a buscar inteligência lógica, comecei a buscar muita inteligência linguística, que era uma dificuldade absurda que eu tinha. Eu não sabia me expressar. Eu não consigo imaginar, cara. Que você fala tão bem, cara. Você é desinibido, você fala. Foi treino. Assim, eu não conseguia falar em público. Meu irmão tá aqui, não deixa eu mentir. Eu tenho 2 irmãos. O mais velho sempre fez amizade fácil. O caçula é popular. Ele é popular. E eu sempre fui o bicho do mato. Meu pai professor, minha mãe professora, sempre falaram muito bem, muito comunicativos, e eu não. Eu era o bicho do mato e eu gostava de ser assim. Eu ficava na minha casa. Todo mundo vai sair. Eu preferia ficar em casa. Então eu tinha muito problema em me soltar. Mas quando eu vi que eu tinha condições de chegar lá, eu fui buscar. Então, por exemplo, a gente vai chegar lá também, mas quando eu fui trabalhar para ser professor, cara, eu devo ter ministrado umas 200 palestras na frente do espelho, para mim mesmo. Então eu fui trabalhando muito dicção, raciocínio rápido, improviso, o controle. Eu já falo rápido, vocês perceberam. Mas eu falava muito mais rápido a ponto de não dar pra entender. Comia palavra. Aí tem gente que ficar nervosa, trava. Tem gente que ficar nervosa, acelera. Eu acelerava. Então, fruto de muito trabalho. Acho que até falamos sobre isso no episódio que vocês foram lá no DP Podcast, mas tem muita gente que quando olha o resultado pronto vai falar que é talento. E também, isso também é um produto de autossabotagem que a galera precisa entender. O Diego é dom, é talento. Mas geralmente quem olha dessa forma é uma forma de aliviar a própria culpa. Porque se você fala que foi esforço, então eu consigo. Mas vai dar trabalho. É só esforçar, né? Não. Então eu acho que é melhor falar que é talento, porque dói menos. Isso acontece com o concurseiro. O cara é fora da curva. É a desculpite, né? É desculpite. Do Alex Meirelles, né? Exato. Só passa que é filho de rico. Papo furado. Tá cheio de história por aí. O cara que às vezes era analfabeto, pagou o preço.